Presença aqui, nobre Leandro. Vaninha que gosta, né? É só para amassar, é? Não, aqui, ó. Tô aqui, ó. A moral aqui. Deixa eu botar mais assim. Leandro, só diz teu nome, assim, alguma coisa que tu acha importante na tua apresentação e a gente participa do estudo aqui. Agora é bem natural você falar aquilo que de fato tiver no seu coração e a gente está aqui para, assim, aprender, não é? Se apresenta aí, Leandro. Bem, eu sou Leandro, a paz a todos e Amém. que Deus abençoe essa manhã para que a gente possa aprender juntos com o Senhor. É muito bom esse momento em que a gente pode participar e poder aprender uns com os outros e também diretamente com o Senhor. Amém. Amém, Leandro. Olha, nós estamos estudando a respeito da fé salvífica. E aí nós vimos semana passada o que Jesus Cristo quis dizer com aquela parábola lá, não é, do credor infiel. E nós vimos já o que significa aquilo. O porquê Jesus fala daquela maneira. E observe. Capítulo 16 de Lucas, versículo 11 e 12, ele diz assim: Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Ponto. Nós vimos que essa palavra riqueza de origem injusta não quer dizer que a pessoa roubou essa riqueza e agora vai aplicar ela de forma boa. Não. Significa que Cristo está comparando a riqueza celestial com a riqueza mundana. E uma das provas é o que ele diz aqui no versículo 2. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, ou seja, daquilo que não é teu. Mas o que é que não é meu? O que não é meu é o mundo, as coisas do mundo. Comparado com a justiça, o tesouro de Deus, é injusto. Isso daqui. E é alheio porque pertence ao mundo. Veja, aí Deus também ainda diz no versículo 15, Jesus diz que aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. E o que é elevado diante dos homens? Tudo que eles conquistam desse mundo, né? Honestamente ou não, mas eles possuem algum bem e eles ficam maravilhados e tal, e eleva isso ao máximo. Olha a minha honestidade, construiu isso e tal. E Deus diz, é abominação. Porque você não se preocupa com o meu reino, não se preocupa com essas coisas que nem te pertencem. Vão ficar depois que você partir. E eu tenho uma pergunta a fazer aqui a todos, e eu quero que Leandro medite nisso comigo, para a gente tentar entender um pouco a respeito desse mundo. Eu queria que vocês citassem 3 coisas neste mundo que não pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Ou 3 coisas nesse mundo que é pecado, no sentido de que não existe nada disso que seja vamos botar assim, o que eu quero que vocês me digam é se há algo neste mundo que Deus criou e que é pecado, ou que Deus criou e era pecado, ou se não, que Deus não criou, mas o diabo criou como pecado. Vamos colocar dessa maneira. Me apresentem 3 coisas que o diabo criou que é pecado. 3 pecados que o diabo criou, ou coisas que nós usamos que é pecado. Ou coisas que fazemos, ou coisas que usamos que é pecado. 3 coisas. Quais seriam? Começa aqui, Leandro. Se não tiver em mente, aí você diz, não sei. Ou se você achar na memória alguma coisa, pode dizer. Acredito que Deus não criou o pecado, mas falando de tesouros do céu e tesouros da terra e coisas que a gente junta e
às vezes coloca como objetivo nessa terra, em contradição com as coisas que a gente coloca como foco e objetivo do céu, existem coisas como, por exemplo, eu acho que o orgulho. Às vezes a gente se pega um orgulho próprio e se colocando mais valor à nossa pessoa do que deveria. Eu acho que não é algo da parte de Deus, que não é algo que deve se buscar para essa vida. Amém. Isso daí é o ponto principal onde eu quero tratar com vocês, é isso que Leandro falou, tá bom? Porque a resposta está nessa questão que eu perguntei, está nisso que Leandro falou. E eu pergunto agora para vocês. O que existe no mundo que Deus não criou? Ou o que existe no mundo que o diabo criou? Sim, vamos lá. Um já citou uma coisa aí. São 3 coisas. Um já citou uma, a mentira. Diga, Jones. Não. Vai, diz lá, já. É de pegar a origem do pecado, a situação a qual Satanás adentrou para que houvesse a mentira, para que houvesse o egocentrismo, inveja. A mentira é a inveja. Ele colocou a despertar o homem que, quando lançou, não vai, você não vai morrer não. Mentira. Mas era tudo pretexto para que o homem se tornasse igual a Deus, como assim foi falado lá, e não tivesse inveja mais de Deus. Ótimo. Então vamos lá, temos 2. A mentira. Ele quer que eu fale no microfone. A mentira. A mentira, isso. A inveja. Tem mais algum? A desobediência. Sim. A desobediência, Samara falou. A mentira, a inveja e a desobediência. Que o diabo criou. Veja, isso não é necessariamente uma criação. Vocês concordam com isso? Porque o pecado é o quê? O pecado seria errar o alvo, não é? Ou transgressão da palavra de Deus, ou seja, perversão. A perversão, ela necessita de algo que já exista. Concordam ou não? Por exemplo, a mentira necessita de quê? E dá do que lhe é antagônico, que seria o quê? A verdade. Então Deus criou a verdade, Deus criou a obediência e Deus criou o que é antagônico à inveja. O altruísmo seria o se alegrar com a conquista do outro, o se regozijar com... ficar feliz com o que o outro possui, não é? Isso seria antagônico à inveja. Agora, veja bem. Então, isso significa que Deus cria e o diabo distorce, corrompe, certo? Deus cria e ele corrompe, que é o que Leandro falou aqui no começo. Olha, o nosso orgulho perverte o que é santo. Então, se você procurar, não existe não existe pecado. O que existe é a perversão do que foi criado por Deus. E essa perversão é o pecado. Mas o pecado, ele necessita da origem boa para pervertê-la para uma origem, para algo má, certo? Para algo mal. Tudo que você imaginar, a prostituição é pecado. É pecado a prostituição, certo? Mas a prostituição é o quê? Não é o sexo, não é? Certo? O sexo é pecado? Não. Deus criou o sexo. O sexo não é pecado. O sexo, ele é legal e honra a Deus quando é um casamento. Fora disso, é a perversão que Adão deu depois da queda, né? Ao que é puro e santo. Tudo que você imaginar, qualquer coisa, Deus criou boa e o diabo perverteu com seus filhos, tudo. A mentira, tem a verdade, Deus criou a verdade.
Aí o diabo vai e distorce a verdade fazendo uma mentira. Então tudo que Deus criou é bom, mas o diabo perverte, tá certo? Que é a perversão daquilo que é santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus Cristo não falou assim, ó: se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Então, como é? Porque Jesus Cristo está falando aqui no sentido de ganhar amigos, no sentido de pregar para pessoas conhecerem o reino e serem salvas. O contexto é esse. Olha, esse administrador infiel, ele agiu de forma astuta, ele foi esperto, porque ele fez amigos para que ele tivesse lugar para morar. Vocês deviam fazer o mesmo, se preocupar com o mesmo, de fazer amigos, ou seja, de levar o reino de Deus a outras pessoas. Mas Jesus Cristo está dizendo que nós precisamos nos desprender do que possuímos nesse mundo. Nos desprender. Para que a gente entenda como é que a gente pode se desprender, ele traz a figura de riquezas injustas. Ó, isso que vocês têm é tudo podre, é imundo aos olhos de Deus. Como é que a gente sabe isso? Porque ele mesmo diz aqui: o que é levado aos homens é abominação diante de Deus. Então o que é que ele está dizendo? Pegue isso que é alheio e use para ganhar pessoas. Se tem algum exemplo nas escrituras de algo que pertencia ao mundo e foi usado ou por Jesus Cristo ou por seus discípulos ou profetas para o reino de Deus, lembram de alguma coisa? Sim, lá em cima que ninguém se imaginava, mas... vá, fala aí para o povo ouvir. Para o povo da online também ouvir. Ou o status de Esther, por exemplo, para Deus não é nada. Mas ela usou justamente em prol do reino de Deus. Ou seja, aquele status pertencia ao mundo. Aquele status pertencia ao mundo. Era rainha, tinha honrarias, tinha influência, tudo. Lídia, não foi Lídia que pegou os... Vem pra cá, Lídia era viúva, rica também, né? Tem Lídia também que abriu as portas de sua casa para os apóstolos. Aí tem esse caso de Esther que usou da influência que tinha. Então veja, aquele status, aquela influência pertencia ao mundo. E ela usa para o reino. Essas duas mulheres usam para o reino. Tu lembra de algum aí, Leandro? Ou quer comentar? Tá pensando, não é? Raabe, não é, que usou a casa dela para guardar a sabedoria que ela tinha do mundo, não é? Até mentiu. Ela usou algo que é pecaminoso para um bem maior, que era salvar a vida dos espias. Ela não tinha outra opção. Ou ela escondia ou ela entregava. Para esconder, ela não podia responder positivamente àqueles espias. Então, você observa que coisas deste mundo precisam ser usadas. E se você olhar direitinho, tudo neste mundo é usado para o reino quando nós pregamos. O tom da apropriação, quando Davi chegou com o fundo. A propiciação, é isso aí. Olha, a Bíblia está cheia disso. O problema é que a gente não enxergava. Mas a Bíblia está cheia de exemplos. O próprio Cristo foi o exemplo. Ele pegou as coisas desse mundo para trazer para as pessoas a verdade. Ele andando na rua, aí os passarinhos pousando. Então, observai. Vejam os passarinhos. Então ele está nesse momento usando a criação, né, o que é do mundo, que vai se acabar, perecer, que é corruptível, e aplicando ao reino de Deus, para que as pessoas se cheguem através do que o mundo pode oferecer. Então ele pega o que é do mundo e leva como exemplo para as pessoas. Por exemplo, a questão da água. Eu acho muito bonito a forma que Deus lidou ali
com aquela mulher samaritana. Ele já podia chegar se apresentando ali como Messias, podia ou não? Viram o arrudeio que ele fez e os argumentos que ele usava. Tu lembra quais foram os argumentos, Leandro? Pega aí e bota moral aí. Tá tentando lembrar? Ah, pois pega aí para você ler o texto pra gente. João 4. Só para ouvir. Não. Não vamos deixar. Eu ia chamar Vaninho, né? Depois eu digo, não, tem Leandro, deixa Vaninho para a próxima. Mas a intenção é essa, sabe? Deixar a gente acuado mesmo. A gente está muito mal acostumado. Sempre em situações confortáveis. E Deus me chamou para botar vocês em situações desconfortáveis. Eu estou tentando fazer o máximo. Tá conseguindo. Tá. É de onde que vai? Do começo dela. Aqui. Pode ler toda. Aí ele vai lendo e a gente vai parando e comentando. João 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Pronto. Vamos começar entendendo aqui o que Jesus Cristo fez. Veja, Jesus Cristo sentiu uma coisa que pertence ao mundo. Ele não sentiu uma coisa que pertence ao reino de Deus. Ele sentiu uma coisa que pertence ao mundo, que era o quê? Sede, cansaço. Então ele estava cansado, com sede, e ele usa o seu cansaço, ele usa a sua sede como ponte para se ligar a uma mulher que necessitava de salvação. No versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Veja, preste atenção, irmãos, no que está acontecendo aí. Então Jesus Cristo vai pedir água de beber, para beber a essa mulher. Só que essa mulher era inimiga de Jesus Cristo. Os samaritanos eram inimigos dos judeus. Eles odiavam os judeus e os judeus odiavam eles. Como Jesus Cristo quebrou isso? Com humildade. Jesus Cristo tinha toda a autoridade de se impor sobre aquela mulher, mas ele chega com humildade, como se precisasse dela, como se fosse dependente dela. Então Jesus Cristo vem, se utiliza da sua fome, ou da sua sede, do seu cansaço, para pedir algo legitimamente. Só que a intenção de Jesus Cristo era usar esse recurso do mundo, que era o cansaço, a sede e a água, para mostrar para ela um tesouro maior do que o que ela tinha ali, naquele momento. Porque quem aqui não sabe o valor de uma água fresquinha? Não é? A gente não sabe tanto porque a gente bebe direto, mas esteja num sol quente, andando o dia todo e sem beber água, que quando você pega uma aguinha fresquinha, você... ai, que delícia, o que é isso que eu tô... Então, era valor para aquela mulher aquilo. Mas o que era elevado para ela ali, comparado com o que Cristo tinha para dar, era injusto. Era
abominável aos olhos de Deus, porque aquela mulher só estava preocupada em saciar sua sede física. Isso é abominação diante de Deus. Ela não tinha preocupação com Deus. E aí Jesus Cristo diz: olha, tem uma água para dar para você. Se você soubesse, você pediria a mim, não eu te pediria. E você receberia água viva. E aí ela começa a se interessar. E quem bebe dessa água volta a ter sede. Quem bebe da água que eu der jamais terá sede. Aí ela diz: me dá dessa água para que eu não precise vir para esse poço. E Jesus Cristo vai se apresentando a ela. Então, veja, uma mensagem que nós podemos levar para as pessoas é uma mensagem que tem a ver com o dia a dia dessa pessoa. Não é? Vaninho disse: olha, antes da gente sair para evangelizar, não é? A gente precisa ter um treinamento. E o treinamento começou hoje, se você observar. Veja bem o que é que aquela pessoa está passando, veja bem o que aquela pessoa precisa, veja bem. E aí você fala daquelas necessidades naturais, que comparadas com a do reino dos céus são injustas. Observe aquelas necessidades e comece a aplicar coisas semelhantes a essas, só que de valor eterno, aquilo que ela tem. Por quê? Porque ela começa a entender melhor aquilo dali. Era uma forma de Jesus Cristo fazer. Outra coisa, não sei se vai dar tempo, mas Paulo se utilizou do que é alheio, do que pertence ao mundo e do que era algo pecaminoso, para trazer a compreensão de Deus às pessoas. Em Atenas, vocês lembram do discurso de Paulo diante dos filósofos ou não? Eram milhares, eram centenas de hipócritas. Não, milhares não, eram muito mais. É porque eles tinham ídolos para tudo que você imaginar, certo? Eles tinham tanto ídolo, que eles diziam assim: que ídolo mais a gente coloca? Deve ter algum que a gente não conheça. Faz um para isso aí. Faz um para o Deus que a gente não conhece. De tantos que eles tinham, entendeu? Então veja só. O que é que o apóstolo Paulo diz aqui? Lê aí, Leandro. É 1 Coríntios, capítulo 3, 16 e 17. Pode ler, eu deixo o microfone aqui. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. É primeira. 3. Está no 2. Pode ler. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então observe bem, o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então o apóstolo Paulo está trazendo aqui uma noção de que, primeiro, você não é de você mesmo, a igreja pertence ao Senhor, o Senhor habita na igreja e a igreja é sagrada ao Senhor. Aí ele diz, vai lendo aí, achou? Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar sábio. Então veja, é aquilo que Deus disse: o que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus. Eu sou sábio, eu conheço filosofia, eu conheço psicologia, eu conheço isso, eu conheço aquilo e tal. Abominação diante de Deus. Faça-se louco para se tornar sábio. Então, despreze ou abra mão de tudo isso que você tem, para que você conheça a verdadeira riqueza. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Tudo que o mundo valoriza, Deus vê como loucura. Aí entra o que eu quero que vocês vejam, certo? O que Jesus Cristo está dizendo que é alheio, mas de certa forma pertence a você. O que é que pertence a você nesse mundo? Já que vocês não estão vendo o texto aqui,
Me digam para mim e para Leandro aqui. O que é que pertence a vocês nesse mundo? Jesus Cristo disse que tudo desse mundo é alheio. No caso, não te pertence. E, ao mesmo tempo, ele traz uma noção de que pertence mais a você do que aos ímpios. Na verdade, nada pertence aos ímpios. Existem coisas nesse mundo que pertencem a vocês. E o que seriam essas coisas? O que é que pertence, Leandro, ao povo de Deus que há nesse mundo? Pega aí. Que pertence a nós, a salvação não é daqui, né? Não, tem que ser desse mundo. Desse mundo. Se alguém souber, tiver em mente. Não, mas vamos lá, Deixa eu. Deixa eu citar. Deixa o rapaz sozinho. Deixa eu citar. Coragem de vergonha. Não. O conhecimento, mas você adquire ele em parte desse mundo e em parte vem dos céus. Mas o conhecimento também. Desse mundo. O que é que você tem hoje que Deus não lhe deu? Diga aí, você tem alguma coisa que você possui Isso, hoje? Não, que não veio de Deus. É o quê? Existe alguma coisa que você conquistou com os seus esforços e que não foi dado por Deus? O pecado. Deixa ele dizer, homem. o pecado. Só o pecado, né? Pode botar o microfone. Calma, ela vai falar depois que o irmão falar. Não, já soprou ali, para mim é o pecado. Se for pecado, pronto. Então, a resposta é o seguinte: tudo que há nesse mundo, então você está dizendo que lhe pertence, porque foi dado por Deus. E a única coisa que você tem que não foi dado por Deus é o pecado, não é isso? Então, eu quero ouvir Dona Josefa, porque depois eu quero saber se vocês concordam com o Leandro. Calma. O que pertence para nós é a palavra de Deus. É isso que eu tenho conhecido. Amém. Mas isso foi dado isso daí pertence a Deus. Não é algo do mundo. Veja, isso que Dona Josefa falou não é algo do mundo. A salvação não é algo do mundo. É algo que vem do celestial, não é daquilo que pertence a Deus, veio para cá. Mas as coisas deste mundo que nos pertencem, Leandro disse que tudo que há neste mundo nos pertence. A única coisa que nós temos que não foi dada por Deus é o pecado, que nós conquistamos com nossos esforços, mas o resto, tudo vem de Deus. Vocês concordam com isso? Tudo mesmo é nosso. Vê aí, Leandro, lê 1 Coríntios, e os irmãos podem abrir aí, capítulo 3, do 21 ao 23. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. E aí, tem alguma coisa nesse mundo que não é seu? Tudo é seu. Agora observe, ele não está dizendo que tudo é dos homens. Ele está dizendo que tudo é do cristão. O ímpio, ele tem... É basicamente o que acontecia lá no Antigo Testamento. Aí estava lá os filisteus, os saduceus, os amorreus, tudo nas suas terras. São minhas. Aí Deus diz, não, vai, invade e pega. Peraí, Deus está tomando a terra dos outros, né? Os ateus dizem. Nossa, que Deus justo é esse? Que a terra do povo, ele manda invadir e tomar para si. Era daquele povo? Não. Tudo é de Deus. Deus ainda fez o favor para aquele povo ímpio de dizer o seguinte: desfrute aí por um tempo, depois eu vou tomar, viu? Depois eu quero de volta. E aí eles desfrutaram, aí Deus diz: agora eu vou dar a quem realmente pertence. E aí dá ao povo de Israel. Oi, Ivan. Jobson é um rapaz muito gentil. Obrigado. Isso tanto é verdade que, inclusive, na consumação dos tempos, o que
Jesus fará quando descer no seu trono branco é justamente limpar a terra do pecado e entregá-la de volta na mão dos homens, dos seus filhos, dos seus eleitos. Então, a gente vê justamente que no tempo corrente, Deus dá aos seus parcelas, mas que na consumação dos tempos, Ele dará na integridade e limpará o mundo do pecado. Isso, muito bem. Veja, vamos procurar em Apocalipse. Abram a Bíblia em Apocalipse. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Quer encontrar o quê? Ok, Google. É as recompensas. Há alguma igreja aqui que elas vão reger as nações com cetro de ferro, alguma coisa. É o vencedor, darei não sofrerá dano da segunda morte. É o vencedor, darei maná escondido, nomes e céu. Pronto, eu achei aqui, veja só. Apocalipse capítulo 2. Aí tu lê daqui, Leandro. Ao vencedor. A igreja de Tiatira, capítulo 2. Aí o versículo 26. E continua, viu? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as conduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí você vai saber o quanto tudo pertence a você nesse dia. No dia que o Senhor disser, ó, chegou a hora de você julgar, toma aqui o cetro, agora você vai despedaçá-los, porque nada pertence a eles, tudo pertence ao povo do Senhor, seja os apóstolos, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas que estão acontecendo nesse momento, seja as que ainda vão acontecer, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus, certo? Então, o que Cristo quer é que você pegue as coisas que Ele te confiou, né? O que é alheio, o que Ele te confiou, e use para o reino dEle. Tudo que você tem foi dado por Ele. O que é que você tem feito com tudo que você recebeu? Porque tudo deveria ser usado para a aplicação do reino dEle, para você fazer amigos para Cristo. Era para isso que deveria ser usado. E muitas vezes não vem sendo usados. Veja aí, vamos dar uma olhadinha no que aconteceu com Paulo. Não, vamos para Mateus ver o que aconteceu aqui nessa situação com Jesus. Não é que Jesus Cristo, dentro desse contexto ainda, ele diz o que é, qual é a posição dos filhos de Deus. Mateus capítulo 17, do 24 ao 27. 17. Tá olhando aí. Quer ler o texto? Antes de lermos Mateus, Leandro vai nos passar um texto aqui. Eu lembrei de um texto aqui também, acho que vai mais ou menos nesse sentido, que é 1 Coríntios 10, 31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sim, o que eu acho que é mais ou menos nesse sentido de a gente ter uma visão ampla, que eu acho que esse assunto cabe mais ou menos no assunto de cosmovisão cristã. Isso. Que quando a gente
tem uma visão de mundo a partir de uma ótica da Bíblia, né? Então a gente começa a ver não tudo como duas coisas separadas, como o santo e o secular. Eu lembro de um pregador que uma vez eu ouvi falar, que ele dizia assim, que na vida de um crente ele não tem esse negócio de... tem o negócio da igreja, tem as coisas de Deus e as coisas do mundo. A partir do momento que você se converte, tudo na sua vida é santo, tudo na sua vida é consagrado. Ele dizia que na vida de uma dona do lar, até as panelas da casa dela são santas. Então eu deveria usar tudo para a glória de Deus, né? Eu acho que nada mais para a glória de Deus do que usar tudo ao nosso redor para o avanço do reino. Muito bem. Bem lembrado desse texto, pessoal, porque tudo se resume na intenção, na motivação. O que é que te motiva? No meu casamento, a minha motivação é fazer o bem para o meu marido, para que o meu marido faça o bem para mim. Você está usando o casamento, que é coisa do mundo, para a glória de Deus, desta forma? Não, você está usando para si própria. Da mesma forma o marido que faz isso, da mesma forma que o filho que obedece ao pai. Eu não lembro qual foi o escritor, mas ele contou a história de que o filho dele subiu numa cadeira e ficou mais alto do que ele. E disse assim: pai, e o que o senhor vai fazer quando eu tiver desse tamanho? O senhor vai fazer o que para que eu lhe obedeça? Aí o pai disse: nada, não vou fazer nada, meu filho. Porque se você me amar, você vai me obedecer independente do tamanho que você tenha. Certo? É isso aqui que Leandro colocou. Olha, se você ama Deus, sua motivação vai ser a glória dele. Se você ama a si próprio, sua motivação vai ser a moeda de troca. Porque eu estou com raiva do meu marido? Porque ele fez isso, isso, isso. Porque eu estou com raiva da minha esposa? Porque fez isso, isso, isso. Ou seja, se não fizesse, eu faria diferente. Mas, como fez, então a minha troca é essa. Mas ninguém para pensar se o que você está fazendo está glorificando a Deus. Está? Responda para você mesmo. O seu casamento glorifica a Deus? A sua criação dos filhos glorifica a Deus? A sua filiação glorifica a Deus? Você como patrão glorifica a Deus? Você como empregado glorifica a Deus? Porque você tem como responder isso. Mas muitas vezes você não quer nem parar para refletir nisso, porque você não quer ser encontrado culpado. Só que o fato de você não procurar a sua culpa não exime você dela. Um dia Cristo vai mostrar onde ela estava. Então, pessoal, veja, tudo é nosso. Olha, eu vou usar meu casamento para o reino de Deus. Como? Sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, vivendo bem com ela, sabendo entender ela, sabendo tolerar ela, sabendo suportar algumas coisas, procurando o melhor, mesmo que não receba o melhor para ela. E você vai tentando. Dessa maneira você está pensando: por quê? Vou honrar o nome de Deus com isso. Pessoas aprenderão com o meu comportamento em Cristo. Pessoas vão se admirar de um casamento cristão. E eu posso usar essa oportunidade para mostrar o poder que Cristo tem na vida das pessoas. Mas a gente não pensa. A gente não pensa em trabalhar, né, a longo prazo. Não, tem que ser agora. Se não aceitar agora, tal. Não. Existe um trabalho também a longo prazo, que é você investir no reino com tudo que te pertence. Tu ia falar alguma coisa? Não? Vamos ver aqui, né, o que eu pedi para vocês. De Mateus capítulo 17, versículo 24 ao 27. Veja só o que estava acontecendo aqui, para que a gente primeiro tenha uma noção de que esse mundo é nosso. Certo? Este mundo é nosso. Agora, como a gente usa ele, aí, minha gente, é que faz toda a diferença. Ou usamos ele de forma pecaminosa para desonrar o Deus que nos deu este mundo, ou usamos este mundo para fazer amigos para o reino de Deus. Lê aí, Léo, por favor. Tu lê mais bonito que eu. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, o que cobravam o imposto das suas dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas?
Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse logo: Estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Então veja, Jesus Cristo aqui se utilizando de um recurso do mundo para não afastar as pessoas. Porque se ele diz não pago, e diz eu não vou pagar porque os filhos não precisam pagar, então é meu, eu não pago. No entanto, ele diz para que eles não se escandalizem, ou seja, para que a gente não perca o alcance que temos a eles, vai lá, pesca. Teve um sujeito aí que perdeu no mar, ou estava viajando de barco para algum lugar e a moeda caiu, ai minha moeda, não sei o que, ai, ficou se lamentando e o peixinho engoliu e Jesus Cristo mandou Pedro pescar. Ou a gente afasta eles dizendo os direitos que temos, ou a gente abre mão desses direitos para que eles não fiquem distantes de nós. Vaninho vai falar e deixa eu perguntar uma coisa para vocês irem meditando. Quando Jesus Cristo diz assim, olha, de quem se cobram impostos? Dos filhos ou dos estranhos? Os reis cobram impostos. Jesus Cristo estava dizendo que era filho de Nero, de Herodes e tal, e por causa disso não devia pagar imposto. E se não é isso, o que era então? Sim, Evandro Cristo. Aumentou a responsabilidade, chamei Evandro Cleison. O que eu ia acrescentar era o seguinte, que a questão de nos esforçarmos para não escandalizar o mundo. Em dados momentos, nós devemos fazer aquilo que o mundo exige. Mas em dados momentos, devemos justamente fazer o oposto. Então, a gente vê Paulo lá em Coríntios, justamente sendo questionado sobre o alimento dado aos ídolos, se poderia ou não comer. Ele usa da mesma lógica de Jesus, dizendo assim, pode. Só que, se for para escandalizar alguém, não faça. Cristo, com a mesma lógica, diz, eu não preciso dar, mas para não escandalizar, eu vou dar. Então, para a gente ter o discernimento de que não devemos escandalizar, mas principalmente o discernimento de saber quando, para não escandalizar, eu devo seguir o rito desse mundo ou eu devo me abster dele. Mas nas duas situações, nós como filhos de Deus, devemos ter essa preocupação de não trazer o escândalo para a igreja, para os filhos de Deus, porque no final das contas o nosso testemunho vale muito mais do que as palavras, do que as roupas, do que a aparência, né? Verdade, muito bom. Então é justamente isso, esse cuidado para não escandalizar. Veja, teve uma situação bem diferenciada. Tem uma hora que Paulo diz assim, me perdoem os personagens, eu posso trocá-los, mas tem uma hora aí que se alguém lembrar, me avise. Tem uma hora que diz assim, que ele diz, e nem ao menos Tito, eles nos constrangeram a circuncidar, para que eles não tivessem poder sobre a nossa liberdade. É algo assim que ele diz. Ou seja, os judaizantes queriam obrigar Paulo a circuncidar Tito, porque senão eles iriam dizer que era um imundo, que não era salvo e tal. Para preservar a pureza do evangelho, aí Tito, Paulo diz, não vou circuncidar, só a graça basta. Os judeus se escandalizaram com isso, mas a verdade foi estabelecida. E depois, em outra ocasião, ele diz assim, e eu circuncidei, se eu não me engano, Timóteo, para entrar nas sinagogas
e poder pregar o evangelho. Então observe que Paulo não circuncida aquele gentio para que ele seja salvo, ou para dar satisfação a alguém, mas para ter acesso àquele ambiente e levar o evangelho para eles. Mas pessoas que distorciam o evangelho, que diziam que a salvação só poderia ser pela circuncisão, aí Paulo diz, não, eu não aceito. Então observe, é esse equilíbrio que Vaninho falou aí, que a gente precisa ter. Até onde é escândalo e até onde as pessoas vão entender errado o evangelho se eu assim fizer. E referente ao que eu perguntei, Jesus Cristo estava dizendo aqui, veja, de quem se cobram os reis, cobram de quem os impostos? Dos filhos ou dos estranhos? Ah, dos estranhos, Senhor. Então, nós não precisaríamos pagar, mas então quer dizer que eles eram filhos de Herodes, de Nero e tudo ou não? Não. Mas o que Jesus Cristo está querendo dizer com isso? É que até Nero, Herodes, Pilatos e todas as autoridades de Roma e de Israel pertenciam a quem? A Jesus e os discípulos. Tudo neste mundo pertencia a eles. E essas pessoas deviam servir os filhos de Deus, mas acontece o contrário. E por que nós não fazemos questão disso? Para não escandalizar. Porque eles não vão entender. E nós não queremos afastá-los, nós queremos conquistá-los, fazer amigos para Cristo. Então nós usamos dos recursos desse mundo, do que nos é alheio, para conquistar as pessoas, certo? E como não dará tempo, eu vou deixar como tarefa de casa para vocês, Atos 17, do 22 ao 34. E eu quero que vocês identifiquem aí onde o apóstolo Paulo se utilizou de algum recurso do mundo para ganhar aqueles gregos, aqueles filósofos. Atos capítulo 17, do 22 ao 34. Por quê, meus irmãos? Vocês precisam entender isso e não podem abrir mão disso. Se vocês não entenderem isso, se vocês abrir mão de algumas dessas coisas que eu vou dizer e outras que eu não vou dizer, o que vocês estão dizendo é o seguinte: eu uso tudo para o teu reino, Senhor. Eu luto tudo pelo teu reino. Menos, e aí você coloca alguns aspectos. Porque eu não gosto, viu, Senhor? Porque me causa repulsa. Porque, isso tem parte com o diabo. Nada é do diabo. Nada. Tudo é de Deus. Inclusive aqui Paulo vai usar uma coisa que eles estavam usando para o diabo e aplicar para o reino de Deus. Eu quero que vocês descubram onde está e que vocês tragam algum comentário nesse sentido. Atos capítulo 17, do 22 ao 34. E saiam daqui entendendo o seguinte: a arte, a cultura... Pronto. Já está sem microfone, o cara acelerando desse jeito. Veja, a arte deste mundo, a cultura deste mundo, a política deste mundo, a filosofia deste mundo, a psicologia deste mundo, a religiosidade deste mundo, tudo é de vocês. Deus confiou a vocês. Nada pertence ao diabo. Só que muitas coisas, porque os crentes não gostam, diz o seguinte: não, isso eu deixo contigo, Satanás. Pode tomar conta desse lugar aí, desse lado. Eu só vou proteger essa parte aqui. É a mesma coisa que Adão fez no jardim. Não protegeu a entrada total do jardim. Satanás encontrou uma brecha para chegar. Pode falar, Sam. Ô, Júlio, mas sai para olhar o versículo que fala que nem tudo nos convém. Mas não é isso que Tudo aqui, tudo, beleza, nem todas as coisas nos convém. Vamos supor, eu acho que não me convém eu ser um político. Um exemplo. Porque é um ambiente que eu acho que eu posso me contaminar. Né? E outras coisas aí. Eu não daria para ser um advogado, porque eu acho que o sistema deles são corruptos.
trabalha em cima de mentira, de falsas testemunhas. Quer dizer, para mim não convém. É lícito? Beleza, mas não convém. Tudo, mas esse lado não convém. Não, então, é o que a gente falou agora há pouco. Alguém tem algo a comentar sobre essa questão? É justamente o que a gente vinha falando antes, discernimento. Discernimento e vocação. Deus não distribuiu dons? Tem pessoas que foram feitas para trabalhar como advogado. Você não, mas alguém sim. Esse alguém tem que servir ao Senhor como um bom advogado. Quinta-feira no estudo aqui, a gente falando sobre soberania de Deus, sobre vontade de Deus, a gente citou o texto que Léo leu agora. Quer comais, quer bebais, quer façar qualquer coisa, faça para a glória de Deus. E relembramos uma situação de Lutero. Que Lutero, depois da reforma e tal, ele numa pregação, um homem foi convertido ao Senhor por obra do Espírito Santo e disse: o que eu faço agora para servir ao reino? E Lutero perguntou: você é o quê? Qual a sua profissão? Sapateiro. Pois então, a partir de hoje, faça sapatos para o reino de Deus, com toda a sua vontade, com toda a sua determinação. Engraxe como se a pessoa fosse se ver no reflexo. Então, se Deus lhe deu o dom da política, do direito, seja lá do que for, a pessoa tem que usar esse dom para o reino. Não se corromper, não permitir que a astúcia de Satanás haja com ele, mas lógico, dentro da sua vocação. Se você tem o discernimento de saber que não foi feito para isso, mas foi feito para aquilo outro, então é justamente aí, já partiu o do seu discernimento, sua sabedoria. Não dá para mim na política, não dá para mim no direito, não dá para mim nisso, naquilo. Mas Deus me fez com este dom, com essa vocação. E essa daqui, eu sou capaz de me blindar contra a corrupção de Satanás e vou trabalhar em prol do reino. Então, creio eu que no final das contas é o discernimento. O que eu posso fazer, como Jesus fez? Vou pagar o imposto. Ou o que eu não posso fazer, como Paulo percebeu. Disse: olha, não é pecado, mas eu não vou fazer porque aqui vai dar bronca. Então, acredito que é isso. E nessa questão aqui, quando eu digo para vocês que a arte, a cultura, a política, a filosofia, tudo pertence ao Senhor, e tudo foi confiado a você, não é necessariamente que você precisa ser tudo isso. Não é isso que eu estou dizendo, que você precisa ser um artista, uma pessoa que está envolvido com a cultura, um político, um filósofo, um psicólogo. Você não precisa ser tudo. Mas você precisa conhecer a palavra de Deus para aplicar ela em tudo. Em tudo. Você precisa ter coragem de se envolver com a política no sentido de dizer: ei, político, isso que você está fazendo é pecado. Olha, meus filhos, está vendo isso que o governo está liberando? Isso é pecado. Então observe que você está purificando a política. A política não é pecado, a filosofia não é pecado, a psicologia não é pecado, mas aquilo que nós dissemos no começo, todos eles são corrompidos por conta de Satanás, que usa os servos dele para corromper. Aí os filhos da luz olham e dizem: ai, que nojo, não quero nem me envolver com isso. Peraí, isso daí é santo, o problema é quem está mexendo com ele, o que estão fazendo com ele. De longe mesmo, completo. A própria igreja, que é de Deus, também está sendo corrompida. Imagina as outras coisas, mas a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que tudo é vosso. Bem, Senhor, se tudo é meu, eu vou zelar dele. A política é sua, a religião é sua, a filosofia é sua, tudo é seu. Só que estão pegando o que é teu, o que foi confiado a você, para servir ao diabo. Minha gente, escute, preste atenção. Estão pegando os seus filhos para servir ao diabo. Estão pegando os seus bens para servir ao diabo. E você seleciona. Você diz: sobre isso eu aplico a palavra de Deus, sobre aquilo não, viu? Peraí, não abra mão. Olha, quem não é fiel no pouco, a nossa parábola que estávamos estudando diz isso, né?
Quem não é fiel na aplicação do alheio, quem não é fiel também no pouco, não será fiel no muito. Ou você dá tudo para Deus, ou Ele não vai aceitar a sua seletividade, não. A sua seleção, não. Eu selecionei aqui para o Senhor algumas coisas, agora outras eu não dou, não quero nem me envolver. Não façam isso. Tudo pertence a você e você tem que ter sabedoria para usar de tudo para chegar nessas pessoas. Certo? Então conheça a palavra de Deus para aplicar ela a tudo que você imaginar. Atos capítulo 17, do 22 ao 34. Estudem ele e comentem na próxima EBD, certo? Leandro, nos conduz em oração. E se quiser também comentar alguma coisa, viu? Fica à vontade. Senhor Deus, nós nos prostramos diante da Tua palavra, suplicando, Senhor, para que o Espírito mude os nossos pensamentos, nosso coração, dirija a nossa vontade, Senhor, para que os nossos olhos possam olhar para tudo ao nosso redor e enxergar meios para que o Teu reino avance. Sejam as pequenas ou as coisas que nós consideramos grandes. Senhor, seja o beber, o comer, seja um momento de lazer, seja o trabalho, seja qualquer coisa, Senhor, seja o conhecimento, o estudo, qualquer coisa, nós sabemos que pode ser usado pelas Tuas mãos, através de nós, para o avanço do Teu reino, para que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Por isso, nos ajuda, Senhor. O Espírito Santo nos aperfeiçoa, Senhor. Muda a nossa visão, muda o nosso entendimento, para que possamos chegar da forma que o Espírito Santo quer que nós cheguemos às outras pessoas, Senhor. Nós só queremos ser usados, Senhor. Por isso nós, essa manhã, nos colocamos, nós viemos aqui e suplicamos, Senhor, que a palavra não seja roubada do nosso coração, da nossa mente. Possamos chegar em casa e meditar nas coisas que aqui ouvimos, compartilhar com a família, compartilhar com os amigos. Nos ajuda, Senhor. Vem para casa. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, nobre Leandro. Os irmãos cumprimentem e estejam atentos aos trabalhos da igreja.